Cruzeiro jogando na Arena MRV. Verdade ou alucinação coletiva? Bruno Henrique, o que há de real sobre este assunto? Apuramos. E mais, parem de torcer contra o Galo. Deixem o time jogar. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia, mesmo neste calor intenso. Peço desculpas porque, eventualmente, se sair algum barulho extra que você não está acostumado tanto a ouvir, é o barulho do próprio ar-condicionado. Afinal de contas, a situação está realmente caótica e tende a ficar ainda pior. Ingira bastante água e, claro, espalhe água aí no caso, baldes de água no entorno da sua casa para que realmente você tenha um ambiente um pouco mais saudável, caso não tenha a opção de ter um ar-condicionado. Pode ser assim? Tamo junto e misturado, cuidem dos idosos e também das crianças. Vamos falar então sobre a questão envolvendo o Cruzeiro, uma entrevista ontem do CEO do clube, a CNN, ao jornalista João Vitor Xavier, que realmente foi um assunto mais comentado no Twitter e continua, o antigo Twitter, que agora é o X ou X, seja lá como queiram dizer, que está realmente dando o que falar, os torcedores do Cruzeiro questionando muito, e no caso do Atlético não seria diferente, afinal de contas é uma rivalidade gigantesca que existe no estado de Minas Gerais e não seria o contrário, se não fosse assim o futebol realmente poderia deixar de existir. Vou falar muito sobre este assunto, tentei apurar com o próprio Atlético, até o último momento, até a gravação deste vídeo, o posicionamento oficial do Atlético, vou ter que dar uma conferida aqui por enquanto não recebemos, mas o fato é que é um assunto que deu muito o que falar e se a gente receber até o fim da gravação deste vídeo, eu realmente vou passar tudo para vocês. Pode ser assim? Enfim, tá? O CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, à CNN, disse o seguinte, vou abrir aspas a ele aqui. Não acho impossível mandar jogos na Arena MRV. Eu tenho uma boa relação com a diretoria do Atlético. A rivalidade tem que ser só dentro de campo. Fora de campo, são duas potências dentro do estado que, se caminharem juntas, vão conseguir tirar vantagem desta relação. Fecha aspas, então, ao CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima. Uma entrevista que tem outras partes sobre outros assuntos que não cabe aqui a mim comentar, mas a gente realmente não quer tirar de contexto o que ele falou e isso foi uma pergunta direta. Existe uma possibilidade do Cruzeiro jogar na Arena? Se depender do Cruzeiro, sim. Tá? Essa é a resposta, sendo bem claro aqui, não há como descontextualizar isso. Vocês podem assistir toda a entrevista e realmente vão ver que o que estou falando aqui não é nada demais, tá? O primeiro ponto sobre este assunto é que eu concordo 100% sobre caminharem juntos em relação ao fortalecimento do Estado, inclusive esta foi uma das minhas críticas quando existia dois grupos ali, onde o Atlético estava na Liga Forte do Futebol e o Cruzeiro na Libra, ou seja, não estavam caminhando juntos, um conflito de interesses dentro do próprio estado, falta união dos clubes em relação à CBF, o Atlético pensa de uma forma, o Cruzeiro vai lá para reclamar de outra, enfim, não há uma linha onde os dois possam, os três aqui no caso da cidade de Belo Horizonte, possam se fortalecer, isso realmente é muito ruim para o Estado. O segundo ponto, tá, é que acabou-se o tempo da bravata. O que é o tempo da bravata? É quando diretores, presidentes e afins iam para frente da televisão para cutucar o adversário, para fazer com que o torcedor, às vezes, esquecesse realmente das necessidades do clube, para alfinetar o rival. A gente lembra muito bem de cartolas que faziam isso de uma maneira muito inteligente, inclusive. Este tempo acabou. Ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem no Twitter de um seguidor que me disse o seguinte, se fosse uma diretoria séria do Atlético, já teria se posicionado contra isso, porque se fosse na época de outro presidente, ao qual não vou citar nenhum nome aqui, isso não aconteceria. Se fosse na época de outro presidente, caro amigo, nem o estádio do Atlético estaria pronto, tá? O ponto 3, e que talvez seja o mais importante de tudo isso, e de todo esse conteúdo que eu estou gravando aqui hoje, tá? É que se o Cruzeiro for realmente jogar na Arena MRV, seria mais ou menos como se o dono ou o criador da Nike usasse Adidas o tempo inteiro. Essa é a comparação que se deve fazer. Uma completa alucinação coletiva. Eu peço licença aqui aos colegas contemporâneos que podem ter uma opinião diferente da minha, mas colocar o Cruzeiro mandando jogos
na Arena MRV é um completo desrespeito ao Estado de Minas Gerais e a quem faz isso acontecer, que são os torcedores. O Cruzeiro é gerido por paulistas e cariocas. Criou ontem uma fanfarronada sem precedentes, meus amigos. Se o Cruzeiro não aceita a ideia, ou se os cruzeirenses, na verdade, não aceitam essa ideia, o atleticano tem desgosto em imaginar o adversário e a torcida do adversário mandando jogos na própria casa. Essa história de que a rivalidade fica apenas nas quatro linhas é querer transformar o futebol em golfe ou em tênis, não é mesmo? Amamos o esporte e tiramos sarro do adversário. Como que é gostoso isso, a brincadeira, desde que seja saudável. Deixamos de consumir um produto de uma marca que gostamos para levar para casa uma outra marca pelo simples fato daquela marca ser patrocinadora do nosso clube. Isso é amor, isso é paixão, isso é querer o clube acima de tudo. Meu recado aqui agora vai às diretorias do Atlético e também ao Cruzeiro. Não acabem com a essência do que ainda nos resta. O futebol é amor, o futebol é paixão. Não queiram colocar à frente de tudo isso interesses simples e puros financeiros. De uma maneira direta, interesses ao qual o CEO do Cruzeiro citou ontem, travestidos de bondade social ou como mensageiros da paz. O futebol é só dentro das quatro linhas, não é mesmo? Enquanto este microfone estiver ao meu alcance, saibam que a minha voz continuará ecoando contra qualquer situação como essa. É um completo desrespeito e uma alucinação coletiva ao Estado e ao futebol de Minas Gerais. Eu não sei se você, web espectador, pensa como eu, mas querer colocar o Cruzeiro para jogar como mandante na Arena MRV é um desrespeito completo a tudo que eu penso sobre futebol. O futebol não pode ser gerido apenas como uma empresa. Eu entendo que a profissionalização tem que existir, que a aproximação entre os clubes é extremamente positiva e construtiva para o Estado de Minas Gerais, mas tudo tem um limite. Tudo dentro deste limite. O torcedor atleticano pode até às vezes, ou o cruzeirense, mais brando, mais tranquilo, me dizer o seguinte: olha, não tem problema nenhum eu jogar no estádio do adversário, se ele for mais barato para eu jogar, tá tudo certo. Ou o atleticano, desde que ele pague para mim, não tem problema nenhum. Mas vejam bem o que vem se tornando o futebol. O futebol só existe, meus amigos e amigas, porque a rivalidade está na essência, na áurea do povo. Não adianta vocês quererem transformar o futebol apenas em uma empresa, porque não é. Assim vão acabar com o esporte e estes torcedores que aqui estão vão buscar outras coisas para consumir. Afinal de contas, como eu disse, brincar, fanfarrear dessa maneira saudável é realmente algo muito gostoso e não queiram acabar com isso. Vocês não são donos do futebol, muito menos do Estado de Minas Gerais. Respeitem a história gigantesca e a rivalidade que existe entre Cruzeiro e Atlético ou Atlético e Cruzeiro. Isso não pode acabar. Isso não pode acabar. E eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou discorda, e se discorda, o porquê você discorda disso. A gente tentou receber uma resposta oficial do Atlético sobre este assunto, tá? De maneira oficial, não recebemos até o fechamento desta matéria, infelizmente, mas o fato é, tá? E aqui eu entendo que é um assunto extremamente polêmico e que às vezes o clube de maneira oficial, né, quer ter um posicionamento um pouco mais brando, um pouco mais ameno, até para não gerar conflitos ali, ou mesmo, né, não se posicionar, deixar a poeira baixar em relação ao fato, mas o fato é que eu consultei, né, tá, uma fonte interna no Atlético, e essa fonte foi muito clara ao dizer o seguinte: jamais nos chegou algum tipo de comentário a respeito deste assunto e não é de interesse do Atlético alugar ou arrendar ou qualquer coisa que seja ao time do Cruzeiro. Não deu mais explicações, ficou basicamente nisso. Então o Atlético realmente entendendo aí, eu não sei nem se viram essa entrevista do CEO do Cruzeiro, certamente agora já estão sabendo deste assunto, até porque questionei de maneira direta, mas o fato é que essa resposta foi a que me deram, tá? Na noite, no início da manhã desta segunda-feira. Vamos mudar de assunto, falar então sobre Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que está em fim de contrato. Ontem ficou muito emocionado após a derrota para o São Paulo. Ele vai encerrando, ou parece que vai encerrando o seu ciclo lá no Flamengo, e surge uma série aí,
né, de burburinhos a respeito deste atleta que pode vir para o Atlético. Enfim, eu já falei sobre isso no dia 5 de setembro e vou trazer uma informação ao torcedor alvinegro, mas antes peço, tá, que você deixe o seu like, ainda está muito baixo, fortaleça o Bica Galo, fortaleça quem trabalha de maneira séria e ordeira, sem brincar com você, torcedor. Jamais verá aqui uma imagem na capa deste vídeo que não vai corresponder ao que tem aqui sobre o assunto. Então vamos nessa, deixa o like, fortaleça o nosso canal. Eu quero deixar um recado aqui bem breve sobre uma consultoria esportiva. Eu comecei a fazer, quem quer ficar com o muque forte, seco, perder peso, homem e mulher, tá com aquela barrigona grande aí, tô passando algumas fotos que não são falsas. Essas fotos são reais, tá? Da consultoria do professor João Luiz. Ele é fera demais, inclusive é professor de vários atletas de futebol, do Casares, do próprio Saravia, enfim, um cara muito acima da média. Acione agora o João através deste telefone que está aparecendo na sua tela, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Vamos falar então sobre Bruno Henrique, tá? No dia 5 de setembro, eu trouxe este tweet que está aparecendo na sua tela aí agora, dizendo o seguinte: não houve consulta do Atlético ao atacante Bruno Henrique, pelo menos de maneira direta. E a informação segue a mesma. Não houve consulta do Atlético ao atacante Bruno Henrique até hoje, dia 25 de setembro de 2023, tá? O Bruno Henrique, até onde sei, e por informações também dos próprios bastidores, tem um interesse, tá, em permanecer no Flamengo. Este é o desejo do jogador, é de ficar no Rio de Janeiro, no Flamengo, e encerrar o seu ciclo, a sua carreira no clube carioca. A ideia do jogador realmente é de conseguir um contrato de 4 anos no rubro-negro. Parece que as negociações estão em andamento no Flamengo e a prioridade seria a sequência por lá. Claro, há outros interessados, é um jogador que realmente é muito acima da média, mas como eu já disse aqui em outros vídeos, o Atlético vai, né, tentar reduzir a média de idade e aí fazer um elenco um pouco mais conciso, um pouco mais compacto. O próprio Hulk, tá, hoje recebe um salário no Galo menor do que o Bruno Henrique já recebe no próprio Flamengo, então seria um descalabro completo trazer este atleta para Belo Horizonte. A gente não sabe realmente, né, onde vai ficar, mas a possibilidade de vir para o Galo é de zero, pelo menos neste momento. Então o torcedor tem que tomar muito cuidado com aquilo que você compartilha, com aquilo que você consome, porque, tá, essa informação a gente buscou direto com um membro da diretoria atleticana. Salário alto, a idade, enfim, uma série de fatores que acabam contribuindo para que o Bruno Henrique não venha para o Galo. Vamos agora falar sobre uma próxima pauta que me incomoda demais, me entristece muito alguns torcedores que parecem, tá, que realmente querem sempre ser do contra ou querem sempre torcer contra o Atlético. Nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias e um empate. Em 12 pontos, o Galo conquistou 10, uma média de 83% de aproveitamento e de 100% na casa própria. Em 4 jogos, foram 5 gols marcados e uma surpresa. Prestem atenção, nos últimos 4 jogos, o Atlético sofreu apenas um gol. Um gol! Ou seja, é o que eu disse ontem na live, na Trinca de Ferro. O Filipão não é o melhor dos mundos, nem o pior, não conseguiu colocar o clube na prateleira de cima, mas também está muito longe de ser um problema para o Atlético. O Galo segue em evolução, uma equipe que está competitiva, que conseguiu ter uma solidez defensiva nos últimos jogos, sem apresentar muitos danos ao longo das partidas. E mais, ser um pouco mais efetivo no ataque. O Filipão conserta a defesa para melhorar o ataque. E assim o Galo segue em evolução. Eu não consigo trazer para vocês aqui hoje um panorama do que será o Atlético daqui em diante. Se nos próximos jogos vai ganhar ou perder. Seria muito fácil, muito conivente da minha parte dizer para vocês o seguinte: não, o Galo está muito bem, o Filipão mudou o curso da história do Galo. De forma alguma, de maneira alguma, mas é nítido que a equipe está em um estágio de evolução e nós, como brasileiros, precisamos de parar de pensar com a cabeça pequena. O que eu quero dizer a vocês? Comecem a entender que o Atlético ou qualquer clube de futebol precisa de um prazo para que as coisas aconteçam da maneira ordeira, da maneira que é correta. Não posso avaliar o trabalho do Filipão com 2, 3, 4 meses apenas. Eu preciso chegar no final do ano para dizer se ele foi bom ou ruim, ou pelo menos dar um prazo maior para ele. O Galo, repito, segue em evolução e o que eu, Henrique, digo a vocês, no mero achismo, é de que o Atlético vai sim terminar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Assim eu penso, assim eu acho, e o trabalho do Filipão não será melhor ou pior
se isso não acontecer. O que tem que fazer é chegar à Libertadores. De que forma, eu não sei. E aqui o meu recado tá a bolha dos amargados. O que é a bolha dos amargados? Pessoas que terminam o jogo do Atlético e dizem o seguinte, comentários que eu vi, tá? Ganhou, mas poderia ser mais. Se não fosse o Everson, teria perdido todos os jogos do campeonato. Baita partida do Everson, mas se também não faz o gol lá na frente, meu amigo, não sairia com a vitória, tá? O Filipão é medroso, ganhamos, mas não jogamos bem, venceu, mas não convenceu, enfim. Sempre existirão essas pessoas, mas essas pessoas não podem tomar conta do espaço como vem tomando. Ou você torce a favor do seu time, ou você torce contra. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Então, repito, o Atlético segue sim em um estágio de evolução, melhorando jogo após jogo, e eu peço mais paciência ao torcedor alvinegro. Mas calma, não só àqueles que estão na bolha da internet, mas também a quem vai ao estádio. O time está ganhando e os caras estão lá, berrando, na cabeça do Filipão. Ontem, inclusive, ele deu uma entrevista dizendo que ele fica com um ponto no ouvido que ele nem escuta o que o torcedor está falando. Então, meu amigo, vai ao estádio, vai para apoiar, cara. Vai para gritar, sabe? Eu quero fazer um vídeo amanhã falando sobre a mudança de comportamento nas arquibancadas da Arena MRV, porque parece que nesse final de semana foi uma coisa assustadora o que aconteceu. Não cantaram, tá? Não gritaram. Todos os relatos que eu ouvi da torcida do Galo neste final de semana foram assustadores. E amanhã tem um vídeo falando sobre isso também. Meu amigo está procurando aí um curso técnico para fazer, está sem emprego, a partir de R$ 97,00, na verdade, o custo deste curso é de R$ 97,00 com parcelas fixas em uma escola que é reconhecida pelo MEC. A Biotecna, é um pouquinho difícil de pronunciar aqui, é um momento perfeito para você escolher o local de estudar. Afinal de contas, eu inclusive já conheci, tá? É o proprietário dessa escola, uma pessoa séria, ordeira, com cursos reconhecidos pelo MEC. Veja a quantidade de opções que você tem. Então, mande agora a mensagem para eles, diga que você veio do Bica Galo, porque tem desconto sim, eu tenho certeza que farão algo muito especial para vocês por lá. Pode ser assim, tá com filho em casa parado? Fala assim, meu amigo, para de ficar à toa aqui, ó, vou pagar um curso para você todo mês. Corre lá agora, não perde mais tempo não. Pode ser assim? E claro, antes de sair, faça a sua inscrição e vamos tentar bater 1.500 likes nesse vídeo. Será que eu posso contar com esse pedacinho da sua atenção, do seu carinho? Tamo junto e misturado, te espero amanhã aqui no canal Bica Galo, à 1 da tarde. Eu vou nessa, um beijo grande no seu coração e te espero. Deixa o like, fui!